Hoje estamos em mais um Kumaru Talks e hoje na mesa da Kumaru estamos com a revista Traços. Eu sou Clívia Cosme e vamos iniciar mais um Kumaru. Eu sou Juliana Valentim, diretora-geral da Traços. Eu me chamo Samuel, sou um dos porta-vozes da cultura da revista Traços. Eu me chamo Flor, eu trabalho na área social da Traços. Eu me chamo Davi e sou porta-voz também da cultura. A revista Traços é uma revista que traz a transformação para as ruas de Brasília e hoje no Rio. E hoje a gente está aqui com essa galera e eles vão explicar direitinho para a gente o que é ser Traços, né? O que é fazer parte dessa revista, qual a importância da revista e das pessoas que fazem a revista na vida das pessoas que são beneficiadas com esse projeto. Então, nós vamos começar com Juliana. Juliana, para você, o que é ser Traços? Bom, primeiramente, que alegria estar aqui, batendo esse papo. Acho que é sempre gostoso a gente falar do nosso trabalho, é sempre gostoso a gente falar da Traços. Bom, a revista Traços é uma revista 100% focada em arte e cultura, que circula em Brasília desde 2015, então nós completamos agora 9 anos em Brasília, e em 2021 ganhamos asas aí, fomos também para o Rio de Janeiro. A revista Traços, ela é uma publicação de rua, porque ela é vendida por pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão ou passaram por situação de vulnerabilidade. É uma revista que é composta por várias equipes, né? Uma equipe multidisciplinar mesmo. Então, a gente tem desde a equipe de jornalistas que produz a revista, né? A gente trouxe algumas aqui. A gente tem uma equipe de jornalistas, mas a gente também tem uma equipe voltada para o social, né? Que é a equipe que recebe os porta-vozes da cultura, que é como a gente chama os nossos vendedores, que acolhe e que acompanha até o ganho de autonomia, que é o que a gente espera com a venda da revista Traços, né? Então, acho que é isso. Então, assim, a revista Traços, ela leva cultura para as pessoas, né? Ela fala de cultura e a gente percebe que é muito bem feita, né? Então, assim, não é uma edição feita simplesmente para ocupar alguém. É realmente bem editada. As matérias, o trabalho de fotografia que tem na revista é muito bem feito, né? Então, eu acredito que desde a revista, a gente já tem uma ideia do que é a vida das pessoas que estão envolvidas, né? Tipo assim, se a revista, se a mensagem que está sendo passada da cultura, ela vem tão bem feita, tão bem escrita, tão bem cuidada para entregar às pessoas, eu imagino como que as pessoas que fazem parte desse processo também não se sentem, né? Com certeza. E, na verdade, a revista, ela já ganhou mais de 16 prêmios nacionais e internacionais. Pelo design, prêmios de jornalismo, prêmios de direitos humanos. A gente ganhou o prêmio Marielle Franco de direitos humanos também. Então, temos certeza que a gente tem um produto que tem muita qualidade, o produto que vai para a mão do porta-voz, e a gente chama de porta-voz da cultura, porque ele não vende só uma revista, né? E aí temos 2 grandes porta-vozes da cultura que vão poder falar muito melhor do que eu, mas que são pessoas que vão falar da cultura do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, pessoas que vão falar da cultura do Rio de Janeiro. Nós somos 100% locais, então a revista que a gente está vendo aqui, que é a revista do DF, não é a mesma revista do Rio. A revista do Rio fala da cena cultural do Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa preocupação é de levar um produto extremamente bem feito. E, assim, eu ouso dizer que hoje a revista Traços faz um dos jornalismos culturais mais bonitos do país. Para você, Concordo. Samuel, o que é ser Traços? Transformação de vida. A palavra, assim, é transformação de vida. Eu já sou porta-voz da cultura há 3 anos e meio, né? Comecei engatinhando, né? Recepcionada pela Flor, né? Esse encanto de pessoa, né? E eu estava em situação de vulnerabilidade, já estava indo para a rua já. Eu já estava indo para a rua porque eu perdi tudo. Eu era um cara que era alcoólatra, dependente químico. E comecei a fazer o tratamento no CAPS da Ceilândia, né? E quando eu conheci o projeto, eu estava numa situação assim que não conseguia emprego em lugar nenhum, portas nenhuma se abria para mim, porque eu tinha cara de noiado, cara de pé inchado, né? Eu usuário de crack, então quem me olhava já via quem eu era.
E através desse projeto da revista Traços, ele é um projeto cultural, social e também é sem fins lucrativos. Ele veio para nos dar uma oportunidade de recomeço de vida. É uma nova chance. Quem quer ser ajudado entra no projeto e a sua vida começa a caminhar a partir de conhecer o projeto. É apresentado, né? Nós somos apresentados e através da apresentação nós vamos abordar as pessoas nos bares, nos restaurantes, na rua. Então, qualquer lugar a gente pode levar a cultura. Qualquer lugar pode levar a traço, né? A diagramação bem feita, né? É um projeto, assim, fantástico. Para mim, foi o meu recomeço de vida. Esse projeto da revista Traços. Que massa. E quando a revista, quando o projeto chegou até você, quando falaram para você do projeto, o que fez você decidir, nossa, realmente eu quero fazer parte? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil você dar o primeiro passo para mudar a sua vida. O que te atraiu na revista Traços? Em primeiro lugar, foi o acolhimento que eu tive na Traços, né? Foi o jeito que as pessoas me acolheram, o pessoal do social, que me abraçou, me deu força, porque hoje eu consigo falar, gente, eu não conseguia falar, não. Eu era um cara travado, que eu só conseguia falar quando eu bebia cachaça, ou então quando usava droga, eu conseguia falar. Mas aí, através desse projeto, fui conhecendo pessoas, culturas diferentes, pessoas de todos os tipos, todas as classes. E eu era um cara, assim, meio que preconceituoso com algumas pessoas, assim, né? Eu era um cara meio fechadão, acho que era por causa do tapa, assim, né? Não conhecia bem a cultura, né? Não era minha área. Eu acabei que conhecendo essa área, né? E eu conheci vários artistas, pessoas boas, fantásticas. Pessoas ruins que me ensinaram mais ainda. As pessoas que me acolheram, que me abraçou, eu senti aquele abraço, né? Mas aquelas pessoas que falavam assim, não, que isso, cultura? Quem é que vai gastar com cultura? Revista! Estamos numa outra era, né? Então, essas pessoas me faziam indagar. E o não, eu transformava no sim. Porque eu explicava que o projeto era para incentivar os artistas do Distrito Federal, para tirar pessoas que nem a mim, da vulnerabilidade, de uma situação que eu estava como se fosse jogado para as traças. Mas aí o projeto me abraçou, né? Papai do Céu me deu muita força até hoje, né? Porque através desse projeto a gente consegue ter a nossa renda, né? Consegue pagar a pensão do neném, consegue pagar aluguel, se alimentar, né? Isso que o projeto transforma as pessoas através disso. Que legal, muito bom mesmo. E Flo, como é para você? Um lado são eles que chegam, né, nessa situação, e você tá do outro lado. O outro lado é você que recebe, né? Como é para você essa abordagem? Eu sei que deve ser muito, muito forte o sentimento, tipo assim, a emoção de carregar até um certo peso, né? Querendo ou não. E como que é para você dar esse início de saber assim, nossa, eu vou seguir esse caminho aqui? Na verdade, é olhar o humano como humano, né? Sempre que chega um porta-voz, geralmente a gente anda em várias redes socioassistenciais, CAPES, CREAS, CRAS, Escola dos Meninos e Meninas do Parque, em todos os espaços. Onde tem pessoas que precisam gerar uma renda, a gente está lá para apresentar traços e trazer essas pessoas para cá, para a gente mostrar essa possibilidade dessa geração de renda, desse ganho de autonomia. Então, assim, em todos os espaços que eu vou, eu tento olhar o humano como humano. Né? Não é me colocar no lugar, não, mas é visualizar assim, a possibilidade daquele ser humano ter uma oportunidade e visualizar o que os outros porta-vozes estão visualizando, o que os outros porta-vozes estão fazendo da vida deles. Então, assim, muitas vezes eu vou em alguns espaços e eu uso muito o Davi como exemplo, o Samuel. Então, a gente fala assim, gente, é possível, né? Porque quando eu chego lá falando de uma revista, que a galera... Eu vou muito na Satélite, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Paranoá. Quando eu chego lá e falo assim, olha, através da venda de uma revista, você pode gerar renda, você pode alçar outros voos, entendeu? E a gente funciona como um degrau, e você... Porque até então é um emprego formal, a traços. Então, você pode vender essa revista e gerar uma grana para você, porque você pode pagar o seu aluguel. A pessoa vira para mim e fala assim, essa mulher é doida. É verdade. Essa mulher é doida. Eu falo assim, olha, eu te sugiro fazer um teste.
e todo mundo é desse jeito. Vamos fazer um teste. Depois você me fala se eu sou doida. Se essa mulher que ficou aqui barulhando no seu ouvido, apresentando a traços, como um instrumento de transformação para você, é doida. Vamos fazer um teste? Eu vou estar com você. Vai ter eu, vai ter Matheus, vai ter Stefano. A gente não larga. A gente apresenta a revista, a gente chama para uma segunda entrevista no escritório. As pessoas conhecem mais a revista e falam assim, mas eu não sei vender. Eu falei, não tem problema. Aqui a gente não tem ninguém que nasce sabendo, não. A gente vai tentar vender, a gente vai conseguir. Então, a gente faz oficinas de vendas também. E a gente vai treinando, a gente pega faz treinamento, fala que conhece um comprador, uma pessoa ruim que não quer saber de quem vai vender a revista. Então, a gente faz vários personagens. Simulações. É uma oficina. Pra pessoa ver, assim, né? Porque na rua a gente vai encontrar tudo isso. Na rua a gente vai encontrar tudo isso. E aí, a gente sempre fala, o não é pra você, o não é pra revista. Porque tem pessoa que não vai querer cultura, não gosta de cultura, e tudo bem. Problema dessa pessoa. Mas a gente quer o quê? A gente quer focar no que quer a cultura, né? No que tá ali, que gosta da cultura, que tá vendo a Traços como um projeto social de transformação e geração de renda, né? Porque é um trabalho como qualquer outro trabalho, é um trabalho que dignifica. O Samuel hoje, quando levanta que ele foi para casa dele, que ele alugou o espaço dele, a primeira casa dele, quando ele mandou fotos, que ele falou assim, Flor, eu tô na minha casa. E a gente tem as fotos até hoje dele lá, espaçosão na casa. E ele falando assim, eu tô na minha casa. Tinha casa e mais nada. Mas tinha casa, casa. Ele me prestou a cama, o João Pedro me prestou a cama dele. Ele me prestou a cama dele pra mim dormir. Pra mim não dormir no chão. Meu filho, ele foi o primeiro cara que me ajudou, foi meu filho. E olha que ele tinha 8 anos na época. 7 anos, ia fazer 8 anos. Então, ele me prestou a caminha dele e nós temos onde dormir. E até hoje está grudado comigo, né? Graças a Deus. Isso é surreal. Ver o Davi com as conquistas que ele tem hoje, em todo o caminho que ele... Cara, eu conheço o Davi há 1001 anos, né, Davi? Sim. A gente se conhece de... Projeto Girarte. Girarte. Então, assim, 1001 anos e ver hoje o Davi conquistou coisas, né? Através da traça, através da cultura dele, porque o cara é um artista. Então é isso. Às vezes as pessoas estão sem se enxergar. Geralmente, quando eu vou apresentar a revista, eu faço uma dinâmica onde tem várias palavras, amor, alegria, paz. E você vai presentear as pessoas com palavras doces. Então, tem essas palavras e tem balinhas. E aí a pessoa presenteia a outra pessoa com essa palavra. Porque às vezes a pessoa não está enxergando o que ela tem dentro dela. Mas o outro consegue ver esse potencial. E às vezes precisa que o outro enxergue um pouquinho para que você comece a enxergar também. Então a gente faz muito isso. A gente acredita que... Eu acredito que eu faço muito por amor. Eu sei que a equipe do social, a equipe da Traça, a gente faz muito tudo com amor. Então a gente acredita que tudo dá muito certo porque tem isso. Porque tem o amor, tem a entrega, né? E eu sou apaixonada pela Traça, assim. Eu sou muito suspeita para falar. Porque eu vejo vidas sendo modificadas a todos os dias. Todos os momentos, através da Traços. E você falando assim, às vezes eles não se enxergam e às vezes é preciso uma revista, né? Pra se ver. Davi, sim. Você é artista, não é? Sim. E hoje você trabalha na Traços e você teve já sua... Assim como o Samuel também, você um artista que tá na revista, né? Tipo assim, a sua história foi contada aqui. Né? Como que você chegou na Traços e como que você se sente vendo que hoje você é matéria da revista que transformou a sua vida? Sim, eu já estou indo para a segunda 3x4, né? Na segunda revista eu saí também. Uhum. O Barba saiu na primeira e foi o Barba que me apresentou o projeto na época, Barba Rogério. Não sei se você conhece. Não, eu sou nova em Brasília. Sim. O Barba Rogério foi o primeiro porta-voz, né? Que se aproximou da revista e nisso ele me falou, Davi, tá saindo uma revista aí, eu não sabia que revista era essa. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, tá saindo uma revista aí. Aí eu fui perguntar pra ele, que revista é essa, Barba? Vai lá pro Centro Pop, tal dia, tal horário, que a gente vai estar lá. Ele já tava com a equipe todinha formada, né? E aí foi lá no Centro Pop, que é, né, um centro que trabalha com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade também. E, né? E aí eu vim pra revista, eu vim mesmo desacreditado, né?
porque ainda tinha que apresentar a revista pra gente. Um bocado de gente falando, né, essa revista aí é conversa e tudo. Aí o primeiro dia de apresentação foi no Pop. Depois nós passamos lá pro museu. Aí no museu, né, eu fiquei pensando, cara, eu vou ficar perdendo meu tempo lá pro cara explicar. Conta da revista. Quem tá na rua, gente, quem tá na rua, Tem pressa. ele né, não Davi? para. Cara, o plano, velho, é diversas coisas. É eu vigiando o carro, daqui a pouco vai ter um show ali, aí tem um estádio. Então você fica naquela dinâmica que ele vai entrando no seu psicológico, você não para. Eu falei, vou parar pra eu ver essa revista aí não. Aí o Barba insistiu, aí eu fui. Quando chegou lá, cara, os caras pagou o curso pra gente, velho. Na faixa de 80 pessoas de rua, velho. Os caras pagou o curso pra gente. Cada um recebeu 2.000 pra fazer o curso. Que massa. Tô falando aqui tanto de gente correndo com coberto. E aí a gente tinha... Era 2 dias na semana. Pra você receber o dinheiro. Você vinha o primeiro na semana, o segundo já recebia o dinheiro. Aí começou a receber R$250. Aí tinha uns que fazendo os barangodê dele por rumo de lá, aí não vinha no primeiro, mas ele vinha no segundo. Aí ele já chegava já se explicando para o Reinaldo, pro André Noblar. Aquele cara, Reinaldo, ele tentou me segurar lá em Taguatinga. Foi difícil ter vindo para cá. Ele, calma que você vai receber o dinheiro. Então, ele já vinha se explicando de lá. Aí, rapaz, conseguiu juntar, velho, a galera de rua, velho. Uma galera agoniada, uma galera sem perspectiva nenhuma de vida, entendeu? Vivendo só do olhar das outras pessoas. E também do favor das De pessoas. caridade, né? De caridade. E eu lá no meio. Nunca deixei de cantar e nem tocar. Quando não era com pandeiro na mão, era com violão. Na rua? Na rua. Situação de rua e você... Sim, deitava bem ali com violão e antes de dormir eu escutava alguém passando e falando. Aí não, pai, o cantor falava desse jeito. O pessoal me conhecia, então eu dormia em Taguatinga, Ceilândia, Plano, né? E aí, sempre andando com violão, sempre andei com violão, né? Sempre. E aonde eu sentava, a galera cantava, tocava. Quem tava brigando parava de brigar. A segunda revista que eu saí, o Rezende, né, veio contando que eu acalmava os espíritos. Chegou e fiz assim, eu sabia que era espírito. Até então, não, né? Então, o Rezende escreveu essa história, cara, foi muito boa, porque... quando eu saí na revista, cara, na revista, eu ficava me olhando assim na revista, assim, eu na torre de TV com violão, aquela frase minha, né, a música é um veículo, ela leva e traz os passageiros que são os nossos sentimentos. É bom. Aí eu falei, caramba, velho, tô na revista, vou levar para aquelas pessoas que me conhecem. Vou levar minha história, porque elas me conhecem, mas não conhecem a minha história. Então, quando você chega com uma revista... falando a sua história, cara, essa revista mesmo aqui, eu dei pra um rapaz que ele comanda o bairro lá e tal, ele é bem temido no bairro, e ele não dá ideia pra ninguém, não. Ele é sempre... Em situação de rua. Não é situação de rua, não, porque agora eu tô morando Não, esse rapaz que você levou a revista. Não, ele não é de situação de rua. É porque agora eu ganhei apartamento, inclusive vou até falar sobre isso, que foi a revista Traço que me trouxe essa oportunidade. Mas vamos chegar lá. Então, e esse rapaz, ele é durão, ele é um cara assim que ele é voz de opinião, mas ele não conversa com todo mundo, não. Ele nem conversava comigo, não. Ele só falava o necessário, eu saía para um lado e ele saía para o outro. Marrento. Ele é casado e tudo e tal, mas ele comanda, aí saiu a revista. Aí saiu a revista, eu olhei para ele lá, ele meio assim, falando até sozinho ele. Ninguém está por cima de mim. Aí eu olhei pra revista assim e vi minha foto e bem assim. É uma oportunidade. Aí cheguei. Então, agora. aí cheguei nele, jovem. Aí ele, fala aí, rapaz. Falei, é uma revista aqui, minha história aqui. Aí ele olhou assim. Não, deixa ela aí e tal. Aí a esposa dele que pegou. Aí depois de uma semana, meu irmão, ele tá lá conversando com os caras lá, ó. Eu tô só passando com o violão nas costas, ele dá um gritão bem altão. Ei, cantor! Aí eu falei, o que foi? Rapaz, eu li a sua história, velho. O cara mudou totalmente comigo, velho. Você tá entendendo? Hoje ele me trata totalmente diferente. Porque aí eu falei, cara, olha o tanto que é importante a sua história.
né? Então, a pessoa tem a minha história na mente dele, não tem como ele fugir mais. Uhum. Por mais que ele queira colocar a coisa onde não tem, a minha história vai estar na mente dele. Ela fala, não, a história desse cara é isso, 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 aquilo, cara. Ele passou 29 anos na rua, entendeu? Hoje ele tem algo E porque... ele te viu na rua, né? Sim. Ele te viu na rua, Então, né? Viu a transformação. Então, vamos voltar para a revista que eu estava falando sobre essa, que é a número 76, que é a mais recente. É a mais Isso. recente. E eu saí na número 2 em 2015. 15. 2015, isso. Então, aí é a revista. A lei, estava congelada a lei que dava condição da pessoa ter uma moradia. Estava congelada. E ela foi um deputado que fez essa lei. Como muitas pessoas não estavam correndo atrás de nada, a lei foi congelada. Aí o que fizemos? Nós começamos a vender as revistas. Começou a vender a revista. Tapo 3 Norte, Tapo 3 Sul, Taguatinga também. E aí fomos na Codab. Depois de descongelar a lei, fomos na Codab. A Codab chegou e falou, olha, fica difícil a gente dar apartamento para essa galera porque eles não têm renda fixa. Quando eles falaram isso, o Alexandre Rangel já estava com a pasta na mão já. E na época era o Hollenberg, que estava apoiando a traça, até vestiu o colete, o Hollenberg. O barba é terrível, ele vestiu o colete. E aí, na hora que o diretor falou que a gente não tinha condição de ter moradia, porque não tinha renda fixa, o Alexandre puxou a tiragem da revista e mostrou para eles. Nós vendia 10 mil revistas por mês. Durante Sério? 2 Chega a esse anos. número? Durante 2 anos. Cara, Quando ele puxou a tiragem que o presidente viu, o Ronenberg falou assim, eu vou assinar logo. Aí assinou para 80 pessoas ganhar o apartamento. Aí ele perdeu o mandato, né? Aí a coisa ficou um pouco meio complicada, mas a revista tá aí bombando. Tá aí, A continua. todo vapor. Foi aí que eu me vi no apartamento. Aí aconteceu algumas coisinhas ali, uma dificuldade aqui, mas hoje eu estou no meu apartamento. cara, eu penso assim, a revista é como se ela trouxesse, ela devolvesse a identidade das pessoas, né? Sim. Porque quando a pessoa tá em situação de rua, Revista. são só números. É mais um, mais um. Mais um. Você nem percebe a diferença entre um e outro. É mais um. Você nem presta atenção na fisionomia, nem nada, né? E a revista, ela traz vocês para um outro patamar. Ela entrega a sua identidade de volta, as suas habilidades, Sim. né? Quem vocês são, quais as suas capacidades, os seus sonhos. Porque até então vocês não tinham, Não né? tinha. Vocês estavam ali. E como é para vocês, antes, vocês lidavam, como você falou, com o olhar das pessoas. Sim. E agora você ter que falar com essas pessoas para oferecer algo. Como Pra que foi oferecer essa viradinha? Não, igual, não sei se vai dar certinho o que eu vou falar, mas ontem uma criança chegou em mim lá no bairro onde eu moro e falou, cara, você é da revista, não é? Porque eu peguei 10 revistas, levei 10 revistas dessa lá pro meu bairro lá, que é em Sol Nascente, a quebrada bem destacada aqui do plano. Acho que já tem muita gente lá do Parque Way lá morando lá também, porque os apartamentos são lindíssimos. Né? Já tem muita gente do Tapo 3 Norte, Tapo 3 Sul, tudo morando lá. E aí eu peguei 10 revistas, falei, cara, eu vou distribuir essas revistas aqui, onde eu moro. Entendeu? Eu não quero saber se a revista custa 10 ou 20 ou não, eu vou distribuir. Aí o cara falou, mas cara, você vai distribuir o seu material. Eu falei, cara, eu tenho que distribuir, as pessoas têm que saber a minha história, eu tô morando aqui agora. Né? Uai. Aí distribui para as crianças. Investimento, isso aí. Isso. Aí eu toquei uma vez lá embaixo, criança é mato lá, meu. Aquele tanto de criança. Aí eu toquei uma música da Hungria. E eles gostam da Hungria. Agora colocaram o apelido em mim de Hungria. Não acredito, não. Ele passa assim, eles... Ei, Hungria! Aí eu falei... Aí eu peguei minhas revistas, ele foi lá, umas 3 crianças. Tio, eu vi a sua revista ali, você me arruma uma? Eu, claro, fazendo qualquer negócio. Peguei lá 3 revistas, dei pra eles. Cada um correu pra sua casa. Ixi. Não apareceu mais nenhum na minha frente. Falei, tá bem que estão divulgando o trabalho. São os futuros porta-vozes. São os futuros porta-vozes. Então, é verdade. e aí essa consumidores criança de chegou em cultura. mim e falou isso pra mim, cara.
eu lá, tava conversando com o rapaz, ele falou, você é da revista. Ele quis dizer, eu li a sua história. Então, ali pra mim, cara, quando eu não tô ali, quem fala sobre mim é ele. Tá? Tá entregue. Então, então a revista pra mim, eu não gosto que você perguntou quando eu fui vender a revista, não é isso? Qual foi, assim, o meu sentimento Com as pessoas. com as pessoas. Cara, eu apresentava a revista dessa forma. Eu falei, olha, antes a gente vinha, pedia. Eu represento as outras pessoas de rua. Então, antes a gente vinha e pedia no restaurante. E muitas vezes vocês davam a moeda pra gente, a gente virava as costas, cada um virava as costas e ia cada um pro seu espaço. Hoje não. Hoje a gente tem um leque de informação e você conversa comigo e eu converso com vocês sem nenhum tipo de cisma. Porque o dono do restaurante apoiou a gente estar aqui vendendo. E hoje nós temos uma identificação, nós temos um colete e um crachá. Aí a pessoa olhou assim pra mim assim, cara, eu vou ficar com essa revista. Foi? Eu falei, leva essa revista porque você precisa mostrar isso pros seus filhos se ele tá querendo vir pra rua. Cara, isso aí é um marketing, viu? Mas Tipo assim, eu tava vendo uma coisa, Davi, que é bem parecido. É um empresário, ele falando que você não tem que vender o benefício, Sim, você tem que vender o risco. E horrível. você fez isso aí. Tipo assim, não é, compre aqui porque tem. Preciso. É sobre cultura e tal. Não, essa revista, se você não quiser que mais pessoas vão pra rua, porque o perigo vai ser maior e tal, com isso que você vai estar fomentando Sim. e as pessoas vão sair da rua, então não vai ter tanta criminalidade e tal. Sim. Vocês vendem pelo risco. Você matou a Eu, pau che- aí. eu cheguei nele e ainda falei com ele. Falei, olha, eu passei na rua 29 anos. Eu conheci FII de PM na rua, FII de civil, Sério. FII de promotor, FII de juiz. Tudo confuso, cara. Que teve uma boa escola. Mas às vezes quem cuidava dele não era o pai nem a mãe, era uma empregada. Então ele às vezes não teve ali o olhar do pai, não teve o olhar da mãe, porque a mãe muito ocupada com os negócios, que hoje em dia as coisas estão muito corridas, É. e aí deixou o filho na mão de uma outra pessoa, que não era mãe e que nem era pai. Ele veio bater na rua. A rua é de todo mundo, gente. A rua é tudo. Assim, a gente escuta muito que as pessoas em situação de rua, elas estão ali porque não tiveram oportunidades. Mas agora o Davi trouxe essa questão, tipo assim, o que leva a pessoa... Eu não tô falando eu perdi tudo e tal, acabei ali. Mas a droga, o não tá lá ainda e começar, o que leva, assim? O que levou Minha vocês? história. Agora vai entrar minha história. Como foi que eu vim pra rua? Eu nasci no lugar onde barraco era de lona. Se chama Expansão. Tem um CTO, que era uma quadra organizadinha. Você é de Brasília. Eu sou de Brasília. Meus pais são baianos, vieram de Piripiri. Então, existe CTO, uma quadra bem organizadinha. Aí passava um campo de futebol, expansão. Ela é a expansão do CTO, que foi feita por um grupo de universitário que não tomou um vinho antes. E aí, fez lugar lá aqui, rua que não tem saída. Na hora que o pau quebrava lá, o cara corria, não se contava sem saída e o bicho pegava. Então, a expansão saiu toda estranha, cara. A expansão saiu sem forma. Não vou dizer que saiu sem forma e vazia, porque tá cheio de gente lá. Acabou de ser organizado, né? E aí, eu nasci lá. Os barracos eram de lona. Então, nós morávamos de aluguel na Ceilândia. Da Ceilândia para Expansão. Então, lá o barraco era de lona. Meus pais, 9 filhos. Meu pai e minha mãe devem ter feito filho assim, pensando assim, eles vão arar a terra, né? Mas não sabia que lá onde nós estávamos não tinha fazenda e nem chácara. Entendeu? Então, o que acontece? Começou a viver todo mundo embolado, hein? Começou a dificuldade para comer, a dificuldade para beber, para se organizar. Eu não culpo minha mãe e meu pai de jeito nenhum. A minha psicologia... Ela evoluiu nisso aí. Minha mãe queria dar o melhor pra mim, meu pai também. Mas devido à correria da vida, para cuidar de 9 filhos, como é que ela vai dar atenção para 9 filhos? Cada um com uma mente diferente do outro. Uma dinâmica terrível. E aí o que acontece? Meus irmãos começaram a se virar do jeito que podia. Um foi vigiar carro, outro foi engraxar sapato, outro foi catar ferro. E aí chegou a minha vez. E eu fui pra Ceasa pegar verdura.
saía às 4 horas da madrugada para me buscar verdura na Ceasa, porque eu queria ajudar em casa. Eu queria chegar com um sacão de verdura, de fruta, e falar, cara, o que eu posso fazer aqui para a família? E nós passou bem, depois que eu conheci a Ceasa, para mim era o Jardim do Éden. Entendeu? Pura fartura. Pura fartura, eu não sabia que existia aquele lugar. Quando eu cheguei naquele lugar ali, que eu vi as pessoas começando a trabalhar ali, 4h30 para 5 horas, assim, e aquele tanto de fruta, sabe? Algumas frutas tudo boa, mas não vai pro mercado mais porque tá machucada. Aí eu falei, caramba, velho. A minha mãe não sabe desse lugar. E aí, foi ali que a rua foi me abraçando. Porque eu tive a oportunidade de pegar verdura, mas não tive a oportunidade de cuidar do meu psicológico. Né? Como era novo, conheci Você os... tinha quantos anos, né? Ah, eu tinha na faixa de 7 para 8 anos, quando eu vim pra rua. Sério? Uma Grande criança. circular. Então, e minha mãe achando que eu tava fazendo uma coisa, porque eu não fui sozinho. Tinha um rapaz lá que namorava uma menina que era colega do colega meu. E o nome dele era Célio, ele tinha um ônibus de viagem, ele trabalhava. Então ele ia pra namorar ela sexta-feira. E quando era sábado, ele saía 4h40, 5 horas. E passava pela estrutural. Aí esse colega meu, ele teve a ideia de falar assim, cara, por que você não deixa a gente ali na estrutural pra gente ir pra Ceasa? Aí reuniu a galerinha. Gente, ó, o meu cunhado e tal, ele falava desse jeito, o meu cunhado tá saindo 4h40. E aí nós olhávamos pra ele, e o que tem a ver 4h40? Ele falou, não, porque não acha melhor a gente buscar verdura, não, na Ceasa. Aí entrou na mente da gente. A Ceasa é bem grandona, cara, e tem fruta e tem verdura e tal. Aí nós criamos essa ideia. Aí nós entrávamos pra dentro do ônibus, mais ou menos na faixa de uns 15 molequinhos de 7, 8 anos. Tudo lá dentro do ônibus. Cada um com um saquinho na mão para ir buscar verdura. E aí ele deixava a gente lá na parada, que tinha Itambé na época. Tinha Itambé, um lugar onde vendia tipo iogurte, aquela coisa toda. Hoje acabou, não tem mais. E a gente descia na Itambé. Passava, pegava alguns iogurtes também, que era jogado no contêiner. Os que eram machucados, que não tinha como ir pros mercados, eles jogavam fora. Então a gente tomava um iogurte ali de manhãzinho, se fortalecia e ia pegar a verdura. Aí como é que nós vicia? Sendo que lá na casa não tem nada. E onde você vem tem tudo. Tudo de graça. Não paga Tudo de nada. graça. E os pastel? Tinha uns pastel lá chamados especial. O pastel vinha com ovo, carne moída, calabresa, queijo e mal um bocado. Um pastel desse tamanho assim, ó. E a gente, cara, comia, velho, os pastel lá, a gente pedia e comia. Então, foi isso que me fez vir pra rua. Foi essa a ideia. E quando eu me encontrei na rua, eu já tava lá no Conic lá. Você não voltava mais pra casa? Voltava, mas o psicológico voltado só pra rua. Aí dormia uma vez, voltava. Dormia 2 vezes, voltava. 3 vezes, voltava. E isso vai aumentando. Vai aumentando. E foi nisso que eu vim pra rua. E seus irmãos? Os meus irmãos, cada um fazendo o que podia. Mas na rua Entendeu? só você? Não, tinha 2 que também vinha, mas eles voltavam. Mas eu não, eu fiquei encantado com a rua. Entendeu? Eu fiquei encantado com a rua, aquilo entrou pro meu psicológico e eu comecei a ter mais contato com a rua. Entendeu? E conhecer vários tipos de pessoas que também gostam da rua. Mas você chegou a usar droga? Sim, claro. Porque eu acho que a droga, ela não chega na questão de desespero. A droga, ela chega na questão de amizade. Ó, eu tô usando. E também alívio, né? Sim, aí você quer usar também? Ai, cara, hoje não. E aí, quer usar também? Hoje não. Quer usar também? Não sei. Quer usar também? Opa! Aí. Quer usar também? Tem um leque aqui, tem vários. Então. Desde Loló, Sim. Tine. Samuel, Então, pra você... Não, diga, pode... Tudo isso vai fazendo parte da fantasia, da ideia que você cria. E quando você tá ali a todo vapor, você tá novo ainda, que você sobe morro e desce morro, você fala o quê? O que vier para acelerar mais, vamos lá. Não é? Daqui um pouco a selva de pedra te engole, né? E quando você percebeu, já... Já tá envolvido. Entendeu? Mas eu sempre fui, assim, uma pessoa voltada para carisma, para rir, para fazer gracinha, para ver os outros rindo. Sempre fui uma pessoa voltada nisso, mesmo na rua. Então, onde tinha pessoa triste, daqui a pouco já tava todo mundo dançando carnaval. Ótimo. Samuel, e você que tem um filho, Sim. você estava em situação de rua, né? Sim.
Você usou droga? Usei muito tempo. Antes, com família mesmo com a família. Eu já era alcoólatra com a família, com Uhum. família e tudo. E usava todo tipo de droga. Eu queria era curtir. E quando eu percebi, eu já não conseguia mais voltar. Porque era tipo assim, hoje eu vou beber 10, eu vou parar. Hoje eu vou fumar 2, eu vou parar. Daqui um pouco ficou compulsivamente. Quando eu me dei por mim, eu já estava depressivo. Eu já não tinha para onde escapar mais. A droga, o alcoolismo, a galera, né? Não tô culpando meus amigos, não. Uhum. Foi eu que fui, eu fui com minhas próprias pernas. A galera fez companhia. A galera fez companhia comigo. E nisso aí nós fomos no embalo. E quando eu fui ver, eu já estava tão desesperado, casado, tinha meu filho, esposa, carro, tinha casa, tinha tudo. Mas eu acabei que me afundando. Fiquei depressivo, coloquei a corda no meu pescoço, tentei tirar minha própria vida, no desespero, não sabia o que estava fazendo, estava totalmente perdido. Eu estava um cidadão assim perdido. Inclusive, a primeira vez que eu tentei amarrar a corda no pescoço, eu dei tchau pro meu filho, né, pro João Pedro. Fui lá na mãe dele, né, que é minha ex-mulher, a Rosângela, e falei: Rosângela, tchau, fica com Deus. Peguei a corda e fui lá e eu tive sorte que ela estava descascando batata com aquelas faquinhas de serra, de serrinha, Uhum. né, de churrasco. E quando ela viu o silêncio, viu tudo, ela falou que sentiu no coração dela. Quando ela chegou lá, eu já estava lá esticado. Aí ela cortou a corda, pegou a cadeira, cortou a corda, eu bati a cabeça, fiquei com 2 cabeças, um galo desse tamanho. E ela começou a dar murro no meu peito, me chamando, me chamando. Meu filho do meu lado, o filho dela do lado, gritando, todo mundo desesperado. E eu, pra mim, eu tinha ido. Porque eu não sentia mais nada, não vi mais nada, né? Quando eu abri o olho, ela tava dando murro no meu peito, me chamando, me chamando, me chamando, né? Nessa época ela me chamava de amor, né? Mas até hoje nós somos bons amigos, graças a Deus, né? Temos uma convivência boa. É. Então a depressão acabou que me levando para um buraco mais fundo. Começou com a cachaça, foi para maconha, foi para cocaína, foi para o crack, foi para o êxtase, foi para tudo. Bebi até álcool de posto de gasolina, ou então pegava o álcool, colocava suco, comprava, ganhava um vinho barato, tacava álcool dentro, porque aquilo ali era fraco, né? Uhum. Então, para mim, eu fui parar assim na situação de rua, de vulnerabilidade, porque a depressão acabou que me abraçando. E eu não sabia largar dela. Procurei, assim, eu pedi, a primeira pessoa que me ajudou do nada, de nada, foi Papai do Céu. Eu falo para vocês, foi Papai do Céu, que ele me deu uma nova oportunidade. Eu ganhei uma nova chance. Ralei muito tempo, assim, sozinho, né? Algumas pessoas começaram a me ajudar, depois eles não acreditavam, porque todo mundo me conhecia como drogado, todo mundo me conhecia como doidão. Eu era maluco, eu era doidão. Eu andava com uma barbona grandona, cabelão, parecia o Raul Seixas, então todo mundo me conhecia como Raul, bigode, então... E, sei lá, aí a depressão foi indo, e eu acabei parando no psiquiatra. Ajuda, fui parar no Vicente Paula, eu não fiquei internado lá, quando eu olhei para trás, assim, já tinha 2 guardas, assim, do meu lado, já com a camisa, né, Aí eu falei: não, você não pode fazer isso não. E a psiquiatra falou: por que não? Eu falei: não, eu tenho que levar meu filho e minha mulher para casa. Ela não sabe dirigir. E eu ainda dirigia. Doido, 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 doido. Foi Papai do Céu que nunca quis, né? É o anjo da guarda Era pra que você era estar muito... aqui. É. Era pra você estar Não, aqui, entendeu? Nesse mundo. apesar de tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, acabou que me fortalecendo, porque tem coisas que ferem a gente, mas depois que sai, ele fortalece. Perceba que quantas pessoas na história do mundo todo, elas passaram por situações muito difíceis, né? Inclusive na Bíblia tá cheio delas, para quem acredita. Não, é um livro de história, então tá, né? Bíblia, livro de É, história. então tá lá. Quantas pessoas passaram por situações muito difíceis, né? E aquela situação fez com que aquelas pessoas tivessem as ferramentas e as habilidades que elas precisariam para ser farol na vida de outras pessoas. E vocês são isso. É uma evolução, né? Uhum. Você vai lá na catástrofe lá, quando tu vai ver, tu tá caminhando.
Quando eu cheguei na Traços, eu não conseguia falar um A, eu só chorava. Eu estava depressivamente, eu tomava 23 comprimidos por dia. Eu tomava 4 comprimidos para dormir, eu não conseguia dormir. Eu passei 3 anos sem conseguir dormir. À noite, eu desmaiava. De cansaço, né? Era quando eu tava muito doido, aí pum. Aí daqui um pouco acordava, ficava 1, 2 horas, quando ia ver já acendia um brau, já bebia, já cheirava, já ia fumar. Então era aquela coisa assim. E como é que você tinha acesso a isso se você não estava trabalhando? Quando não tem cão, caça com gato, né? Então eu fui um cara assim que sempre trabalhei. Quando eu caí na depressão e tudo, a solução que eu tive para mim beber mais, para usar mais droga, foi vendendo. Eu comprava um tanto para mim, comprava 50 gramas, ficava com 5, 45 eu vendia. Comprava meio quilo, pegava, guardava 50 para mim, o resto eu vendia. Eu fazia meu dinheiro assim. Eu, graças a Deus, não roubei. Tinha vez que dava bobeira lá, eu pegava um celularzinho dos parentes mesmo, era só dos parentes também. Então, isso aí acabou que levando assim, um buraco foi puxando o outro, um buraco foi puxando o outro. Eu me abri, eu conseguia, o primeiro psiquiatra foi lá do HPAP, lá do HPAP Taguatinga, depois foi lá da Ceilândia, né, lá do CRAS, lá da Ceilândia, que é a AD, né, e a terceira pessoa que eu consegui me abrir foi a Flor, que foi aonde que eu desaguei mesmo, porque eu já estava tentando caminhar, eu estava querendo ir, mas não tinha oportunidade de ganhar dinheiro, porque todo mundo me via. Uhum. Todo mundo me olhava assim e falava assim, puta, esse cara é noiado, como é que eu vou dar emprego com um cara desse? O cara tá fedendo a cachaça. Uhum. Todo esculhambado mesmo, que graças a Deus hoje eu tomei banho. Olha, pessoal, quem vê isso não- Não, é que a gente está na situação de rosto, a gente não liga pra isso não, quer beber, quer usar droga, mais nada, não precisa mais nada não. É o paraíso, o pessoal dá para dar de comer, dá de beber, dinheiro dá moeda, a pessoa não te dá dinheiro, né? Então dá uma moedinha, né? E nisso aí, quando eu fui ver, quando a Traços começou a me abraçar, eu não acreditava nesse projeto, assim, Uhum. 100% assim, eu não acreditava não. Eu achava que era balela tu falar da cultura e o público, as pessoas que eu conheci, ninguém falava de cultura, não. A galera falava de droga e de bebida. Era boteca, era droga, bebida, era droga, bebida. A galera que eu conheci essa. Aí foi a partir desse projeto que eu comecei a conhecer pessoas mais cultas do que eu. As pessoas intelectualmente melhores do Uhum. que eu, porque leu mais, né? Conheceu um pouquinho mais. E esse projeto é para isso, é para falar da cultura, das pessoas, a partir da leitura. A leitura me libertou também. Eu acabei que lendo Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros, né? De autoajuda. Uhum. A revista, cada edição que sai, nós temos a apresentação e também nós lemos lá em casa, né? Então, a cultura foi penetrando assim devagarzinho. E as pessoas que a gente vai conhecendo. Então a cultura salva. Salva. Ah, salva. Salva, né? Salva porque é outro mundo. É outro mundo. Muitas das vezes as pessoas falam que a gente está na contramão, vendendo revista. E eu já falo para a pessoa, rapaz, isso aqui é para você desintoxicar do celular. Uhum. Tu vai Isso ler um aí. pouquinho, tu lê a cultura, tu vai ouvir a história do Heinrich Cadete, vai ouvir a história da Letícia Fialho, a da Ruth Venceremos, né? Da Larissa, o Maitai, né? Da Meimei. Então, tu começa a ver essas histórias e tu conhece pessoas que conhecem eles. E eles te falam, é assim, 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 assado. Então, eles acabam que te dando outras informações. Então, a leitura, a informação, a cultura, acabou que transformando a minha mente. Como que vocês escolhem as pessoas que vão sair nas revistas? Qual é o requisito para estar na Traços? Na verdade, a Traços tem uma preocupação muito grande em ser realmente diversa, né? A gente tem a diversidade como, assim, um dos grandes pilares. Então, a gente tenta falar de vários formatos de arte. Então, a gente tem cinema, a gente tem música, a gente tem dança, né? A gente sempre transita
tem literatura, transita por vários formatos, várias linguagens e também por várias regiões. Então, tem gente de Sobradinho, tem gente de Samambaia, o Rainer Cadete mesmo de Samambaia, e muita gente não sabia disso, inclusive, porque hoje ele é uma pessoa que está aí, né, fazendo séries famosas e novelas. Ele é global. E aí as pessoas falam, nossa, ele é de Samambaia, sim, né? Então a gente tem essa preocupação e tem a preocupação também em trazer personagens mulheres, personagens homens, personagens trans. A gente tem esse acompanhamento diário, E né? essa Então, cultura popular também, que é muito viva na Traços, onde a gente traz desde a festa junina, com grupos juninos das cidades, como o Martinha do Coco, que é uma pessoa já foi maravilhosa, que foi capa e foi uma das nossas campeãs de venda, assim. Então a gente tem todo esse cuidado, né, Ju, de estar preservando o que é nosso, mostrando para o Brasil, porque a Traços não se limita. Ela está aqui sendo vendida, mas ela não se limita só a Brasília. Então, assim, tem gente que compra Traços e leva Traços para outros estados, né? A gente faz distribuição para uma bibliotecária que ela leva Traços para os Estados Unidos, para um museu que tem lá, muito bacana. Então, todo mês ela vai lá e pega um edital e manda. Mentira, 3 edições e manda para esse espaço. e até pegando o gancho do que você falou, Flor, a Traços faz parte de uma rede internacional de publicações de rua. Eu vi que tinha 129 locais, deve ter mais hoje, né? São vários países, são mais de 30 países, mais de 100 cidades, onde circulam publicações de rua como a Traços, né? Então, nós somos parte dessa rede, né? E aí, cada país tem a sua revista, né? Tem a sua particularidade, cada revista é diferente, mas o propósito de todas elas é o mesmo, que é o combate à pobreza, que é a transformação social, realidades muito diversas, né? Porque a realidade do Brasil é muito diferente da realidade de uma revista que circula, por exemplo, na Dinamarca ou em outros países, né? Eles trabalham muito também, por exemplo, com imigrantes, né? São outras histórias, mas sempre com esse propósito, né? De ser, de trazer informação e transformar. O rapaz falou pra mim, eu tava vendendo a revista, acho que foi na W3 Sul. Aí o cara falou, o que essa revista quer trazer mesmo, assim? O que ela quer trazer? Aí eu falei pra ele. Falei, cara, ela quer trazer a cultura. Aí, mas cultura, tu acha que a cultura funciona? Eu falei, cara, uma cidade sem cultura, ela morre. Imagina uma pessoa. Exato. Vocês são os guardiões da cultura, digamos assim. Vocês são chamados guardiões da cultura? É assim que eles se denominam? A gente usa muito esse termo, né? Atrás como uma guardiã que salvaguarda, eu adoro essa palavra, né? Que salvaguarda a cultura do Distrito Federal, porque, na verdade, a gente tem uma preocupação de trazer pautas que não envelhecem. Então, se você pegar a primeira revista, em Brasília são 76, estamos indo para a revista número 77. Se você pegar a primeira revista, lá de 2015, que tem o Hamilton de Holanda na capa, e você lê, se você for ler essa revista, ela ainda é atual. O fato de estar em Brasília, ontem o pessoal do Setorial Rock estava aqui, e eles tinham um trabalho muito assíduo para que a parte da cultura ela seja desenvolvida e tenha apoio e tal. E eu fiz uma pergunta a eles ontem e eu vou fazer para vocês a mesma pergunta. O fato de vocês estarem em Brasília, né, ajuda a proximidade do governo federal, né, traz benefícios e também traz responsabilidade para o resto do país por vocês estarem aqui. Tipo assim, benefícios de estar muito perto e ter mais acesso, e também uma responsabilidade por também estar aqui e já ter um trabalho muito massa e levar isso, né, mostrar isso, tipo assim, do resgate da cultura que a gente sabe que vem sofrendo bastante, e isso de retratar a cultura de forma tão majestosa como vocês fazem aqui. Vocês acreditam que tem esses dois lados? Eu acho que a gente estar aqui e falar da cultura de Brasília, falar de Brasília, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas enxergam
não enxergam Brasília como uma cidade cultural e artística. De forma alguma. E eu digo isso porque eu não sou daqui. Acabei de chegar e me surpreendi. Porque o resto do país não vê Brasília como Brasília é. Não vê. Não vê. Então, acho que essa responsabilidade da gente falar da cultura local e mostrar a riqueza que é essa cultura de Brasília, porque a gente fala muito assim, a música, né? Todo mundo sabe que tem muita música, que muitas bandas saíram aqui de Brasília, isso é bem conhecido. E fica nisso aí. Fica nisso aí. Fica nessas coisas Mas aí. é muito mais profundo. E uma história que eu sempre conto, que eu acho ela fantástica, que é quando Reinaldo e André, que são os fundadores da revista, quando eles lançam a revista, né, com outras pessoas também, eles tinham uma preocupação assim, será que a gente vai ter pauta para se manter? Em Brasília. Isso lá em 10 anos. Será que Brasília vai ter? E olha aí. Estamos aí e não estamos nem perto de falar de todo mundo. Tem um monte de gente para sair na revista. E também as pessoas se renovam, né? Se renovam. E era essa pergunta que eu ia fazer, Juliana. Tipo, por que essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? André Noblat, né? André, vamos lá. Como que eles tiveram essa ideia? Tipo, cara, vamos fazer isso aqui. Então, na verdade, a revista, ela vem de uma inspiração, porque os fundadores, eles conheceram a Etio. Etio é uma revista de rua que circula em Buenos Aires. E aí eles conhecem a Etio e se encantam pela história da Etio, pelo propósito da Etio, e ficam com aquilo ali. Será que funcionaria no Brasil? E aí eles voltam para o Brasil, né, de Buenos Aires, da Argentina, e conhecem outras revistas de rua no Brasil, porque a Traços não é a pioneira aqui no Brasil. A gente tem a Ocas em São Paulo, a Aurora da Rua em Salvador, Boca de Rua em Porto Alegre. E aí eles vão estudar isso e falam, cara, vamos trazer para Brasília? Né? E aí, alguns anos depois desse primeiro contato com a Etio, lá em Buenos Aires, eles vão estudar sobre essas publicações de rua e lançam a Traços Brasília. E aí, alguns anos depois, Rio de Janeiro. Cara, que Aí muito pensaram massa. assim, qual é o nome que nós vamos colocar? Qual é o nome que nós vamos colocar? Sim, por que traços? Boa, Davi, boa. Traços, né? Cada um tem os seus traços, Cada um né? no seu caminho. Traços de cultura. Porque, na verdade, traços é uma palavra ampla pra caramba, né? É. Pode ser Tem o traço, vários significados. os traços da sua personalidade, os traços do seu rosto, os traços da cultura, os traços da arquitetura de Brasília, os traços do arquiteto, né? Que pode são... ser. Fizemos uma música, eu e o seu Raimundo, Olha na aí. época, que é chamada Samba por Brasília, a revista Traços, que fala sobre cada monumento. Né? Esse videoclipe passou 2 vezes no aniversário de Brasília, no telão. Você vai cantar Na essa época. música pra gente. Sim. Aí, isso aí. Aí eu transformei de samba, eu coloquei um pouquinho de rock, Maravilhoso. aí ficou samba rock. E diferente de outras revistas, de outros papéis de rua, que falam de outros temas, a de Brasília, que tanto Traços Rio, Traços Brasília, a gente aborda inteiramente cultura. Então, a gente tem esse foco total na cultura. Né? Então, eu acho que é o mais bacana, que é isso, que realmente... Inclusive, a gente vai regravar essa música de novo, porque nós gravamos em samba. Se você entrar no videoclipe no YouTube, você vai ver ela em samba. Nós gravou com um grupo Adora Roda, que toca no... Eu não sei se ainda tá tocando lá no Calaf. Ele tocava toda terça no Calaf. Não sei, mas a gente pode... O grupo Adora É, o que Roda. ela fechou, né? Fechou, É, então. mas eu acho que eu vi eles em algum Mas outro eles lugar, estão na aí, agenda acho que cultural. eles estão no Infina, eles saíram Aí na eles- revista. Eles colocaram também as 7 na roda, uma coisa assim. Sete na roda. E foi essa galera que foi para um estúdio com a gente, cara. Logo no começo da revista. Sabe? E foi muito massa, porque na composição eu peguei uma fala do Lúcio Costa, que os pessoal falava, mas Brasília não tem mar. Brasília não tem mar. E ele foi e falou, o mar de Brasília é o céu. Aí eu coloquei essa frase logo no começo, quando a gente canta o refrão, né? Eu vou cantar essa. Vocês vão Canta ver. aí, canta assim, já que tá pra gente não pular. Canta. Deixa eu... Eita. Deixa eu passar aqui. É assim, né? No caso vai ser o samba rock, né? Acho que é assim.
Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o plano piloto. Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o Clube do Choro. Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o plano piloto. Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o Clube do Choro. Você tem que visitar o memorial e conhecer o JK sensacional. Você tem que visitar o memorial e conhecer o JK sensacional. Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o plano piloto. Mar de Brasília, céu maravilhoso, você tem que conhecer o Clube do Choro. Você tem que conhecer a Catedral, a Esplanada do Ministério e os Congresso Nacional. Você tem que conhecer a Catedral, a Esplanada do Ministério e o Congresso Nacional. Subindo a rodoviária, levante a cabeça pra ver. Subindo a rodoviária, levante a cabeça pra ver. O quê? A torre de TV. Seguindo mais adiante, tem o Estádio Nacional, Mané Garrincha. Seguindo mais adiante, tem o Estádio Nacional, Mané Garrincha. E quero que você conheça o Nilson Nelson, que é a maior raridade. E quero que você conheça o Nilson Nelson, que é a maior raridade. E quero que você conheça o Parque da Cidade. E também quero que você conheça os traços da cidade. O Mar de Brasília é o céu! Olha que lindo esse, Davi. Pô, é demais. E aí a gente vamos regravar essa música, né? Eu já vou até deixar com você, que você é a diretora. Ixi, já tenho missão, já tenho missão. Dever de O casa. André, nós tínhamos conversado com o André antes. Davi, demorou, vocês podem vir. o Demorou, estúdio vamos tá fazer lá. isso aí. A banda Maravilhoso. Trampa, que tem ajudado a gente, sou muito grato, gratidão à banda Trampa, né? E aí eu conversei com o André, falei, André, nós agora quer gravar essa música em samba rock. Nós vamos trazer agora ela de volta, vamos esquecer um pouquinho o samba tradicional e vamos colocar um pouquinho de rock nesse samba. É, Não pode é? deixar. Deixa comigo. Bateria, saxofone. Com certeza, que é lindo Já demais. pensou? Não fica lindo, gente? Fica, lindo. fica. Perfeito. Cara, e Perfeito. assim, como a gente tava falando, essa história do pessoal de outros estados não ter ideia da cultura que tem aqui em Brasília, eu acho que a Traços tem um papel fundamental para que isso chegue nos outros estados, né? Porque as pessoas não sabem. Cara, eu não sabia. Costumo falar, quando a gente vai fazer a apresentação da Traços, que a Traços é o grande portfólio dos artistas de Brasília. Porque todo mês você tem novos artistas. Então, acho que sim, a gente daqui um dia, quando eles forem pesquisar artistas de Brasília, vai Vão estar no a portfólio Traços. Traços. Aham. Porque é isso, é o portfólio da cultura de Brasília, tá na Traços. Vocês nós sabem vamos da fechar importância, 10 né? anos com quase 4.000 artistas já tendo passado pela revista. E mais de 600 porta-vozes vendendo revista, gerando renda, tendo autonomia para pagar a sua própria alimentação, para pagar a sua própria passagem, né? Não, Samuca, para pagar o seu próprio aluguel. Porque Isso o nome só disso no é DF. dignidade. É dignidade. É dignidade. Os traços que eles reescrevem a vida É, deles. Sim. Né? E quando o Davi traz pra gente que a mãe dele, com o pai, ele é filho com 8 irmãos, que ele ia pra Ceasa para pegar verdura. 9 irmãos, desculpa. 9 irmãos, nada mais é do que falta de políticas públicas. De atendimento para essa mãe com esses 9 filhos, que garantam o mínimo para que esses meninos não saiam das comunidades e venham para cá, para Brasília, com aquela ilusão de que, aqui Nas está o ruas de dinheiro nas ruas de Brasília. Brasília. Porque se você tem cultura na sua satélite, igual o Davi começou falando quando ele falou que na Sol Nascente, aquela cidadezinha que realmente não tem pouco a oferecer, não tem quase cultura, mas que se tivesse, será que Davi teria ido para a rua? Eu ia conhecer a música lá mesmo. Ia De conhecer lá, Essa é forte, viu? Então, a gente tem que, eu acredito sim, que a gente tem que fortalecer as políticas de atendimento para a população nas satélites, entendeu?
de Levar a cultura levar pra a cultura lá, para né? satélite. E a Traços, a gente fez distribuição de muitas revistas em vários espaços, em várias instituições, nas escolas, em centros culturais, em bibliotecas, porque todo mundo tem que ter acesso à cultura. Todo mundo tem que ter acesso à cultura. Hoje se vende muito Traços em Brasília, nas Asas, no Noroeste, no Sudoeste, no Jardim Botânico. E a gente vende menos nas satélites, porque as pessoas realmente priorizam, né, a alimentação e tal. E a gente sabe da luta diária da É. Dona Maria, que tá lá com os 9 filhos, É sim. né? Mas a gente tem que priorizar, sim. A gente tem que ter políticas, sim, de culturas, para que as culturas acessem as comunidades, né? Para que os meninos não cheguem ainda, crianças aqui virem e fiquem Uhum. até adultos em situação de rua. Vocês são um farol, realmente, assim. A história de vocês é um tesouro nacional, digamos assim, porque tanto o trabalho que vocês fazem aqui, né, essa de transformação, e o trabalho de levar a cultura, porque não é, tipo, são várias, né, vários caminhos, várias São arestas. várias frentes de Aham. atuação, né? E, tipo assim, todas muito importantes, né? Todas muito importantes. Se fosse só a revista falando da cultura, já era muita coisa, né? E aí, quando vem o lado social, aí mata a pau, assim, é capotada por cima de As capotada. vidas transformadas, né? As vidas E a transformadas. riqueza nisso tudo. Os talentos que são revelados, que tem o apoio para que se reconheçam nas revistas, para que, né? Para que se desenvolvam. É muita E a riqueza coisa. nisso tudo que eu vejo, né? Claro que o exterior, ele não existe sem o interior. Uhum. Né? Mas a raiz disso tudo, cara, é o pensamento e sentimento. Tem gente que às vezes tá bonita, tá bonito, tem um carrão, sabe? Mas a família dele tá dividida, velho. Não é? A mente dele não tá legal. Uhum. O sentimento dele não tá legal, velho. Ele precisa de uma ideia dessa aqui, de uma roda da mesa, para ele, pelo menos, falar assim, cara, eu tenho que começar a valorizar Sim. a minha família, o meu filho. É porque Eu vou- tem gente que tem tudo e não sabe o que tem e tá perdido. Tá perdido. A nossa mente, eu falo para as pessoas assim, a minha mente é meu melhor amigo e também é o meu pior inimigo. Exato. Uhum. Se eu deixar, olha, pensamentos negativos, coisas que atraem mesmo, né? Vai atrair? Vai. Porque o que você escreveu lá na revista? Pensamento Você que falou, frase do Davi, o pensamento é a causa, e o efeito. é a concretização. Tá vendo? Frase do Davi, que tá ali, tá na revista. Sim. Pra gente É a chegar primeira aqui. frase, tá até maior, né? Pra gente chegar aqui, nós primeiro que não pensamos. É. E a concretização, nós estamos conversando sobre isso. É isso Então, aí. Há de acontecer muito mais coisas, mas que seja pro lado É. sempre bom. E que seus pensamentos sejam sempre para coisas ainda maiores. Maiores. Maiores, porque Sim. a gente chega onde a gente imagina. Se a gente tem capacidade de imaginar alguma coisa, a gente tem de executar também. A gente nunca vai sonhar com algo que a gente não tenha capacidades e habilidades para executar. Sim. Então, Claro. tudo que a gente sonha, tudo que a gente imagina, aquilo ali está na nossa mente por algum motivo. Sim. Entendeu? Então, é ter a coragem, não desistir, é correr atrás, buscar o conhecimento necessário para chegar em qualquer lugar. Né? Resiliência, Em qualquer né? lugar. Resiliência. E nós, como um rio, Uhum. estamos correndo para chegar no mar e descansar. Pra não desaguar, não é? Ó, a gente já passou de 1 hora, ela teve que Luca mostra ali. Mas eu quero, Juliana, para você, para Flor e para os meninos, falar que sempre que vocês quiserem trazer alguma história para cá, Olha. tragam. Sempre vai ter, Certo. viu? Temos Sempre muitas tragam histórias. essas histórias para cá, para que a gente possa contá-las e falar sobre isso, levar para outras pessoas e que o trabalho de vocês seja escancarado, que todo mundo saiba o que vocês fazem, né? Que as pessoas saibam o que vocês fazem, não só pela cultura, como vocês fazem, o cuidado que vocês têm, né? Como que vocês fazem isso e também com as pessoas. O mesmo cuidado que vocês têm com a cultura, vocês têm com as pessoas. Então, a Traços é sobre cuidado, né? Cuidar do patrimônio que é o ser humano, é a história, Sim. a vida das pessoas.
Vocês são patrimônio cultural, vocês, da Traços. Voltando um pouquinho, você vê que a gente precisa de um psicólogo para colocar nossa mente em dias. Uhum. Porque você vê que quando a gente morre, o nosso corpo tá cheio de vermes, cara. E ele estava ali a todo tempo. Todo tempo ele estava ali. É um universo dentro do outro aqui. Mas É o é o universo dele. mundo. Aí ele falou, não, mas ele é um micróbio. Eu falei, os malvados também precisam de comer. Aí eu falei pra ele, então nós somos um universo dentro do outro. Aí ele falou, e quem organiza tudo isso? Eu falei, agora você chegou à questão. Eu fecho os olhos. Aí ele fechou os olhos e falei, pensa dentro de você. Aí ele pensou dentro dele. Eu falei, agora imagina tudo como jardim. É sua mente que comanda isso, organiza. Que massa, Davi. Isso aí. Exatamente. Esse cara Muito massa, cara. Muito massa mesmo. Eu queria que cada um de vocês deixassem um recado para os nossos, né, a galera que segue a gente, que vai ver isso de alguma forma em algum dia. Pode ser que eles não vão ver isso agora, mas em algum dia eles vão ver. Alguém que esteja passando por alguma coisa que vocês já passaram. Sim. Então, que mensagem vocês passariam para essas pessoas que possam estar passando por alguma situação e vão escutar vocês? Primeira mensagem que eu deixo para ele é que, independente do lugar onde ele estiver, ele cuide dos pensamentos dele, pense coisa boa e que procure uma pessoa que tem vivência em relação ao psicólogo. Ou seja, ele procura um psicólogo para conversar sobre a situação dele e ser dirigido a um lugar onde as pessoas possam ampliar a ideia dele de coisa boa. Mas que ele não fique sozinho onde ele está. Uhum. Procure uma assistência social. Ótimo. Entendeu? É o que eu passo para ele. Da assistência social aqui em Brasília, ele pode ser dirigido para vários tipos de coisa que vai estar ali, entendeu? Recebendo ele. Mas que ele não fique sozinho. Uhum. E não pense sozinho. Reparta os seus pensamentos, entendeu? Com outras pessoas que têm essa assistência social. Boa, Isso. Davi. Eu falo assim, que tudo já está preparado. Eu não sabia. Eu não sabia que hoje o Papai do Céu ia, assim, dar essa oportunidade desse momento, assim, de nós estarmos debatendo sobre cultura, sobre pessoas, sobre vida, sobre transformações, né? Então, o negócio é não se desesperar. Eu já me desesperei e quando eu fui ver, eu fui para o mais fundo ainda. A partir do momento que eu comecei a ouvir mais e falar das minhas mazelas, abrir meu coração para um psiquiatra, para um psicólogo, depois veio para os amigos, né? Uhum. Uma galera assim. Porque na rua, querendo ou não, nós, além de estar distribuindo a cultura, de ser porta-voz da cultura, nós estamos fazendo terapia diária. Todo dia que eu vou na rua, eu falo para as pessoas, olha, pessoal, eu não posso te ajudar. Eu falei, rapaz, tu nem percebeu, mas você acabou de virar meu psicólogo. Então, falar e aprender a ouvir, né? Claro que tem uma galera que consegue te orientar para reorganizar os seus pensamentos. Porque se você for desesperar, aí você se perde. Mas eu não sabia que estava tudo preparado para mim. Que ia ter essa vitória toda, né? Que ia ter dias de glória, né? Dias de luta, mas dias de glória. Mas bem legal que a pessoa fosse desesperar, porque ninguém conversa com um ser maior, né? Que a pessoa, todo mundo acredita que existe um ser maior, Deus que acredita com o universo. Ninguém conversa com o universo desesperado, não, gente. Primeiro você tem que acalmar a mente, igual ele falou, para depois conversar com o ser superior, não é? Isso. Então não vá com desespero que não tem como, não vai haver uma... Vai dificultar. E você não tá sozinho, não, gente. Você não tá sozinho, não. Se você estender a mão assim, ó, tu já tá ajudando 5 pessoas. E se vir 5 pessoas te ajudar, tem mais. Então, isso aqui é uma corrente do bem. É saber se abrir, se expressar, né? Eu não sabia me expressar, não. Esse projeto me ensinou a me expressar. Um leque de informação, né? É um leque de informação. Pessoas maravilhosas que gostam da cultura, que gostam do projeto, que ama o ser humano. Tem muita gente boa aqui
nesse Brasil, nesse mundo, tem sim. muita gente boa que quer ajudar, ele não sabe quem que vai ajudar. Ele não adivinha, né? Uhum. Então, se você não abrir a boca, como é que você vai se ajudar? É verdade. E vocês duas, Juliana e Pode Flor? ir, Flor. Falar no final, acho que assim, a Traços é para todo mundo. A Traços é de todo mundo. A Traços, quando a gente vai fazer as oficinas de apresentação, a gente fala que a Traços são para ser humanos subjetivos. Então é isso. Não importa se está em situação de rua, não importa se está em uso intenso de drogas, não importa, porque a gente trabalha na linha de redução de danos, que é o mais importante, porque reduzindo o dano, a gente aceita a pessoa como ela é. Porque a gente não quer pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, porque a gente é humano. Então, a gente quer acolher, a gente quer caminhar junto, a gente quer estar junto com essa pessoa da forma que ela é, respeitando o momento dessa pessoa e ela tendo a gente como companhia para estar ali fazendo sempre, né? Então, essa jornada que a gente tem hoje dentro da Traços, que é a jornada do porta-voz, que são os bottoms, é isso. É respeitar esse indivíduo como ele é, né? É vir pegar na mão e falar, olha, você é subjetivo, eu também, vamos aqui que a gente vai fazer a história junto. Então, não importa. Hoje a gente na Traços, a gente tem pessoas que fazem uso de múltiplas drogas e tá tranquilo. Tá tranquilo. E a gente acolhe essa pessoa. E a gente tem pessoas que conseguiram sair e massa também. E a gente tem pessoas e pessoas. São então, pessoas, assim, a gente acolhe todo mundo. A gente é isso, a gente gosta de acolher. Tá no Código de Conduta da Traços, a gente traz muito isso. Em todas as Traços tem um Código de Conduta para nortear essa multidão que é a Traços, né? 600 porta-vozes. Então, assim, a gente respeita esse indivíduo como ele é, sendo humano. A bola tá aí, Juliana. Olha, já que a gente falou aqui, né, sobre as pessoas que fazem a Traços, eu acho que, para terminar, é muito importante a gente falar dos parceiros também. Porque a Traços não caminha só, né? Ao longo desses anos todos, vários parceiros. A gente tem, assim, inúmeros parceiros mesmo, desde instituições de ensino, UNB, CEUB, são nossos parceiros, a ONU, o Fundo de População das Nações Unidas é um grande parceiro. A gente tem Secretaria de Cultura, a gente tem turismo, a gente tem patrocinadores. Então, assim, vários parceiros que acreditam no projeto e que estão com a gente, né? Para o que deve como um projeto longevo, porque são 10 anos para um projeto cultural que tem quase 10 anos. É raro, na verdade. Sim. Né? A gente só está caminhando porque temos parceiros que estão aqui nos abraçando. Temos fases melhores, outras nem tanto. E a gente vai junto, né? Então, eu acho que para fechar, agradecer leitores, a galera que compra a revista, né? Porque sem maravilhoso, né? Quem tá ali, então eu acho que só de pensar na pessoa você já tá visitando ela. Então o parceiro ele existe tanto no físico ou quanto no espiritual também. Não tem a entendeu? dúvida. Quantas pessoas estão agora nesse momento lendo a Traços e pensando e fortalecendo esse algo? Sim. Torcendo pela pessoa, Sim, né? Pelas pessoas que estão entendeu? ali. Quem tá por trás, né? Assim como você conversa com o celular, com outra pessoa que tu vai pela onda também, os nossos pensamentos Vão também pela saem onda. de cabeça e entram em outros. É isso. Então, assim. Então a equipe que faz a Traços, né, que tá ali todos os dias fazendo isso tudo acontecer, editorial, social, administrativo, todo mundo, mas também todos esses parceiros, leitores, todo mundo que tá com a gente. Cara, vocês merecem o mundo. Vocês são patrimônio cultural. Sério mesmo, vocês pessoas são, né? E meus parabéns, pra mim, virei fã, né, de vocês, de como vocês fazem isso, do cuidado que vocês têm. Brasília tem muita sorte de ter a Traços, né? O Brasil tem muita sorte de ter a Traços, porque não é só na questão de retratar a cultura, mas do cuidado das pessoas, né? E é com esse cuidado que a gente vai ficando hoje por aqui, nesse Kumaru Talks, que foi maravilhoso. Parabéns a todos vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui na Kumaru.